de Jesus também é para qualquer delinquente, por mais fazível que seja. É para toda a humanidade. Esse ato foi para todo mundo. E na verdade, como é então? Como que o povo pode receber, tomar posse da justificação? Basta ter fé. Isso se opera mediante a fé, queridos. Mediante a fé. Gostaríamos de retroceder um pouco no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, meus queridos e amados irmãos, o povo era justificado tão somente pela observância da lei. Observância da lei. Quando o homem deixava de observar a lei, imediatamente era decretado um juízo sobre ele. Havia condenação. Citamos aqui como exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra, quando o povo enveredou pela imoralidade e veio o juízo de Deus. Citamos aqui momentos que antecederam o dilúvio, capítulo 6 de Gênesis, em que o povo estava também na desobediência, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor já estava exalando, já estava sentindo o odor do pecado naquela geração. E o Senhor resolveu acabar com a humanidade. Juízo. Assim funcionava a justiça de Deus. E agora, meus queridos e amados irmãos, com essa grande frase do Senhor, duas palavras, mas uma grande frase: está consumado. Na verdade, uma palavra só, que no grego era uma palavra só. E agora a gente observa, meus queridos e amados, nós sendo justificados por todos os nossos erros e pecados, por toda a nossa vida. Então aconteceu ali, na cruz do Calvário, a nossa justificação. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Houve algumas, inclusive, controvérsias acerca disso. Mas nós vimos aqui na Bíblia Sagrada apenas alguns exemplos. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 26, a partir do 21, ele trata a respeito disso, da justificação, e que ela é pela fé. Que ela não é pelo observância da lei. Mas 3 de Romanos 26, ele diz: para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Só que depois dê uma estudada em casa acerca disso. Romanos 3, a partir do versículo 21, quando Paulo fala da justificação pela fé. Mas, meus amados, algumas controvérsias entre os apóstolos, foi que Paulo trata com muita especialidade isso. E ele ainda diz, lembrou de Abraão, o patriarca Abraão, quando ele diz no capítulo 4 que Abraão foi justificado pelas obras. 4 de Romanos 2. Aí Tiago coloca mais lenha na fogueira,
Tiago diz lá no capítulo 2, ele diz que ninguém é justificado somente pela fé. Interessante, queridos e amados irmãos, que Tiago, ele não está aqui, ele não está, estou dizendo controvérsia do nosso entendimento, mas ele não está aqui anulando o que Paulo disse. Tiago 2:14, ele começa a falar acerca dessas coisas, de fé, da justificação, e ele lembra também de Abraão. E no versículo 21 do capítulo 2 de Tiago, ele diz: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Desde que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aí no 24 cria-se uma controvérsia. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E agora, queridos e amados irmãos, meus amados, na verdade, que o que Tiago está relembrando aqui, a questão de Abraão ter sido justificado pelas obras, ter sido justificado também pela fé, nós podemos dizer que Abraão vivia lá na lei. Abraão vivia lá, é personagem lá do Antigo Testamento. Mas quando Jesus proferiu essa frase maravilhosa, está consumado, agora, meus queridos, é tão somente pela fé. A justificação é pela fé. Tiago apenas quis lembrar que Abraão foi justificado não só pela fé, mas pelas obras. Então, meus amados e queridos irmãos, hoje não é por nada que a gente possa fazer que alcançamos a nossa justificação. A justificação, ela é o agir de Deus na vida de qualquer ser humano, qualquer um, e já foi operada lá na cruz do Calvário. Qualquer homem que você imaginar aí, qualquer um, a pior das pessoas, o pior mau caráter, ele já teve a sua vida justificada na cruz do Calvário. Só falta ele pegar o que nós já falamos aqui, a sua sentença. E isso ele só consegue pegar pela fé. Ele só consegue pegar a sua sentença transitado e julgado pela fé. Ou seja, abrir o coração e crer que o Senhor Jesus Cristo, quando disse essa palavra na cruz do Calvário, estava decretando a sua salvação. Então não é por obras. Inclusive Paulo, com muita, como dizer assim, com muita especialidade, uma das definições maiores que existe na Bíblia Sagrada, é quando Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 8, ele diz que a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma das frases mais lindas que eu acho na Bíblia. Não é por obra para que ninguém se glorie. Porque, meus queridos e amados irmãos, há pessoas que não podem fazer nada, não podem ser um serviçal. Há pessoas também que não têm condição financeira de ajudar ninguém. Como que
várias e várias pessoas que necessitam de ser ajudadas, que alguém faça alguma coisa por elas. Então, queridos e amados, Abraão foi justificado pela lei, mas com o advento da morte de Cristo, ninguém mais é justificado pela lei. Ninguém mais. Ninguém de jeito nenhum. Nenhuma pessoa. Apóstolo Paulo escrevendo ainda aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, ele fala também acerca disso. Versículo 20: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. A lei apontava o pecado. A lei ainda aponta o pecado. A lei ainda aponta. O juiz, ao deferir a sua sentença, ele tem que fundamentar. Ele tem que colocar os artigos do crime cometido pelo réu. Ou seja, a lei aponta. O juiz não inventa artigo. O juiz não inventa culpa para o réu. Já está na lei. Se ele matou com algumas pessoas, ou seja, duas ou três pessoas, duas ou mais pessoas, ele já entra no artigo 121, combinado com o artigo 70. Então, meus queridos e amados irmãos, o juiz não inventa a lei. Então nós vimos aqui que quando Paulo fala que a lei aponta o pecado, ela vem dar conhecimento. O juiz não inventa nada, ele coloca lá o que a pessoa cometeu na sentença. Ele infringiu o artigo tal, foi condenado por isso, por aquilo. Queridos e amados irmãos, e o mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas 2,16, ele ainda diz: louvado seja Deus. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Passando desse ponto, queridos e amados, entendemos que a justificação é gratuita, é dada por Deus a qualquer um. O homem não tem que fazer nada para ser justificado, somente reconhecer Jesus Cristo como Salvador, e isso se reconhece pela fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ele deu a toda a humanidade. É só o homem crer, é só o homem ter fé.